Ouça agora, Podcast Peixeiro, edição especial. Oi, aqui é a Imelda Matos. Olá, eu sou Yuri de Souza Cardoso. O podcast edição especial será sobre as pessoas com deficiência. A Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, em Itajaí, foi intitulado como Semana da Valorização das Diferenças. Essa época de reflexão e conscientização acontece de 21 a 28 de agosto. Hoje, no nosso programa especial, teremos a participação de alunos e professoras da Escola Básica Aníbal César, que responderão algumas perguntas dos alunos e alunas da oficina de comunicação. As professoras que responderão as dúvidas são as de Educação Especial Márcia Trindade, Elane Cássia e Liliene Duarte de Oliveira de Lázari, e a professora de Ciências Kátia Regina Galbi. Os alunos que irão responder, que tem TA, João Caio, de 13 anos, Luca Pietro, de 9 anos, Camille Pereira, de 8 anos e João Miguel, de 7 anos, que também tem baixa visão. Seguimos então conhecendo um pouco mais sobre essas pessoas e deficiências que estão cada vez mais presentes em nossas vidas e nas salas de aula. Eu sou o Alexandre e minha pergunta é para a professora Márcia. Professora Márcia, por que é importante o assunto deficiência ser debatido dentro da escola? É importante porque hoje nossos alunos deficientes estão aqui dentro. Então os alunos precisam conhecer qual a diferença para respeitar o amigo, para conhecer o amigo, como ele vai trabalhar com aquele amigo, como ele pode ajudar. Então é muito importante por causa disso. Eu sou Augusto Daru e minha pergunta é para a professora Kátia. Professora, qual a diferença entre doença, deficiência e síndrome? Olá, posso sim. Vamos lá então, gente. Doença tem causa definida, então a pessoa ficou doente, ela teve um motivo para estar com aquela doença. Lógico que ela tem que procurar um tratamento adequado, sempre tratamento médico e jamais se automedicar. A síndrome é um estado clínico que está associado a algum problema de saúde que nem sempre possui causa que vai ser definida. Nem sempre a causa de uma síndrome ela é descoberta. Um exemplo de síndrome que nós vemos sempre, síndrome de Down. Não tem causa definida, não tem tratamento, não tem como evitar. É algo meio que foge do alcance de todos nós. E a deficiência é uma ausência, né, ou uma disfunção, é algo que não funciona, vamos dizer, perfeitamente. Essa disfunção ela pode ser psicológica, ela pode ser fisiológica, ou seja, uma disfunção em alguma parte do corpo, ou ela pode ser anatômica, né? Às vezes a pessoa nasce faltando um membro, um braço, uma perna, isso daí é deficiência. Ok, pessoal? Meu nome é Ana Feitosa e a minha pergunta vai para a professora Márcia. Professora, o TEA e o autismo são a mesma coisa? Sim, TEA quer dizer transtorno do aspecto autista. Então a gente está usando mais esse termo do que autismo, né? Quais as características? São a linguagem, né? São crianças que demoram muito para conversar, para falar, ou apresentam muita dificuldade na linguagem, na interação. Crianças quando tu vê isolada no pátio, ou que não se mistura com outra criança, não gosta do trabalho em grupo. As crianças com autismo têm muitas vezes desvios aos comportamentos, como ter um padrão repetitivo de movimentos, fixação por objetos. A criança, ela não olha no teu olho, né? Então esses seriam um dos sintomas também. Tem uns que aceitam o toque, tem outros que não aceitam. Tem uns autistas que hoje adulto falam normalmente e tem uns que demoram para falar, que apresentam muita dificuldade na linguagem. Cada um tem a sua habilidade, suas potencialidades. Meu nome é Caroline e minha pergunta vai para João Caio. Quando você descobriu que tinha autismo? Descobri, eu não me lembro certo dia, mas eu me lembro que eu soube que tinha no segundo ano, acho. Eu ia pra aula, aí a prof via dizendo que eu tinha dificuldade, algumas coisas assim. Aí eu acabei sabendo, mas eu não lembro muito bem o dia. Oi, meu nome é Isabela Soares e minha pergunta é para a professora Liliene. Como a gente pode perceber que uma pessoa tem autismo?
quando a pessoa ela tem preferência por ficar sozinho, quando a pessoa prefere sair de ambientes com muitos barulhos, né? Muito estímulo também. Geralmente a pessoa que tem autismo, ela tem uma estereotipia, alguma coisa que faz acalmar, ou fica andando em círculo, ou mexe com as mãos, ou também quando tem interesse restrito, né? Ela tem um interesse, um hiperfoco em alguma coisa também. Geralmente ele fala um pouco. O meu nome é Arthur e minha pergunta é pra Camille. Camille, o que te deixa nervosa? Quando vem gente na minha casa que eu não conheço. Meu nome é João Pedro e a pergunta vai para Camille. Você sente dificuldade em fazer as atividades na sala de aula? Mais ou menos. Todas, eu acho. Às vezes eu tenho. Oi, eu sou Isaac Viana e a minha pergunta vai pro Luca. Para você, o que é mais difícil na escola? Mais difícil é assim. Matemática é difícil. Escrever um monte é difícil pra mim. Só que eu fico com coragem que nem assim. Eu penso assim, eu vou conseguir. Daí eu faço e consigo. Que nem assim uma prova de matemática. Quando tem barulho de outras crianças é difícil de eu escrever, estudar, pensar. Agora eu tô achando normal copiar do quadro. Antes eu achava meio que difícil. Porque às vezes eu desistia fácil. Eu às vezes ficava brabo por não conseguir copiar do quadro. Meu nome é Anne Lohane e a minha pergunta vai pro João Caio. O que você tem mais dificuldade em fazer na escola? Acho que aprender matemática, acho. Acho que se for matemática, mas não sou tão ruim em matemática. Oi, meu nome é José Henrique e a minha pergunta é para a professora Márcia. O que os professores que têm crianças e adolescentes com autismo deveriam saber? Eles deveriam saber como lidar, independente de autismo ou não, né? Saber como lidar, respeitar o outro. Então, se ele ainda tem dificuldade de falar, vai ter outras maneiras de se comunicar, né? Então, se ele não interage, tem uma maneira de buscar esse aluno para vir perto de ti aos poucos, para ele interagir aos poucos. Meu nome é Clara e a pergunta vai pro Luca. Luca, o que os colegas e a professora podem fazer quando você tiver uma crise na escola? Eles podem tentar me acalmar. Assim, ó. Luca, calma aí, você vai conseguir, pensa assim. Oi, sou Isabela Victoria e minha pergunta é para a professora Liliane. O que fazer quando uma pessoa com autismo tem crise? Então, primeiro tirar ela do ambiente onde está sendo estressante para ela. Então, se a criança começa a se bater, ou quer bater a cabeça, ou se machucar, segurar, controlar os movimentos, né, involuntários dela para ela se acalmar. E tentar, se for um adulto ou um autismo leve, trocar o ambiente e deixar a pessoa se acalmar. Deixar ela, porque ela vai se acalmar, respirar fundo e deixar ela se acalmar. Meu nome é Ana Feitosa e a pergunta vai para o João Caio. Você consegue explicar o que significa ter autismo? Não sei muito bem, acho que é ter dificuldade de entender o que os outros acham, uma coisa assim, acho. Demorar mais pra aprender do que os outros ou não entender muito bem. Meu nome é Larissa e a pergunta vai pro João Caio. Quais são os sintomas que você já sentiu por ter autismo? Hoje em dia eu não tenho mais isso, mas eu me lembro quando eu era mais pequeno eu tinha, tipo, ficava bravo, ficava irritado, berrava, mas hoje em dia eu não tenho mais isso. Oi, eu sou a Eló Aquinal e minha pergunta vai para o Luca. Você se sente às vezes irritado? Às vezes sim. Que nem assim, finge que eu tô vendo um desenho que eu gosto muito, mas muito mesmo. Daí mandam eu estudar ou ir lá tomar banho. Daí eu fico irritado, só que triste ao mesmo tempo, porque tava tão legal o desenho. E na escola tem uma baita de uma prova que vale nota, mas nota mesmo. E daí eu fico irritado. Eu me seguro pra não começar a ficar brabo. Me seguro. Eu sou a Emanuele Gotardi e a minha pergunta vai pro Luca. Você consegue fazer as suas atividades diárias sem ajuda? Que nem escovar os dentes e tomar banho? Tomar banho, às vezes não, às vezes sim, né? Mas escovar os dentes, eu consigo escovar os dentes, que nem eu tô comendo almoço, que nem um feijão, feijão. Tô comendo um feijão com macarrão. Daí quando eu acabo de comer, eu boto a louça, né, o prato, tudo, na pia, daí eu vou lá escovar os dentes. Pra tomar banho, a mãe tem que estar avisando o que tem que fazer. Assim que nem tem que botar o shampoo, tem que lavar o cabelo, tem que lavar o rosto.
senão fica shampoo na cabeça. Oi, eu sou a Beatriz Emanuele e minha pergunta é para a professora Elaine. Como eu posso me comunicar com as pessoas que têm autismo e não falam? Então, existem várias maneiras da comunicação, não só a fala. Pode ser com olhar, pode ser com imagens. A gente fala que são comunicação alternativa. E como se fosse uma criança quando a gente está aprendendo a falar. Ela ainda não fala, mas a gente consegue se comunicar. Então, existem várias formas de comunicação, não só a fala. Pode ser através de imagens, gestos, jogos, figuras, desenhos. A gente sempre aprende, independente se tem alguma dificuldade ou não. Todo mundo aprende, não só pela fala. Oi, eu sou a Caroline Vitória e a minha pergunta é para a professora Liliane. Como a gente pode perceber que uma pessoa tem baixa visão? Quando mesmo com o uso de óculos, ela não consegue enxergar. Mesmo usando óculos ainda, passando várias vezes no oftalmo, ela tem que se aproximar para poder enxergar algo, ela só enxerga o vulto, ela precisa que alguém auxilie para poder enxergar distâncias, né? Ou alguma coisa muito próxima a ela. Oi, eu sou o Bruno e a minha pergunta vai para o João Miguel. No seu caso, o que é difícil de ver? Você consegue ver a praia e a televisão? Sim, eu consigo ver a praia, a televisão e o shopping do meu globo. Luz fraca eu não consigo ver, mas o meu tem bem forte a minha luz do meu globo. Oi, eu sou a Anne Lohana e a minha pergunta é para o João Miguel. Você acha fácil andar pela escola sozinho? Por exemplo, você conseguiria ir ao banheiro sozinho? Não, porque não tem ninguém, porque eu tenho baixa visão. Pra mim não ficar se batendo, pra mim não se perder. Oi, eu sou a Marina Heloísa e a minha pergunta é para o João Miguel. Como você se sentiria se tivesse que ir sozinho até a merenda? Ruim, porque eu não tinha nenhuma professora. Eu se bati em tudo. Eu sou a Larissa e a minha pergunta vai para o João Miguel. O que você acha mais difícil de fazer na escola? Escrever, porque eu não sei ainda as letrinhas em braille. O meu nome é Josa Victor e a minha pergunta é para a professora Elânia. Professora, poderia citar algum material pedagógico para quem não enxerga ou tem baixa visão? Quem tem baixa visão, o primeiro trabalho que existe é o braille. Inclusive ele é alfabetizado, ele consegue se desenvolver através do braille. Mas às vezes, como é uma criança menor que ainda não entrou para a alfabetização, existe também o brinquedo, jogos que a gente faz em alto relevo. Pode ser usando borrachinhas, barbante, colagens, porque ele usa muito tato. E a audição. Eles têm a audição muito apurada, inclusive a maioria dos que tem alguma dificuldade visual acaba desenvolvendo tanto a parte auditiva que se tornam músicos excelentes, pianistas. Tem muita gente que acaba indo para essa área, né, da arte, da música. E existem maneiras que você pode desenvolver através da audição ou então tato também. Eles usam muito tato para aprender, para se desenvolver, para acabar se virando, tendo uma vida normal. Eu sou o Matheus Daru e minha pergunta é para a professora Márcia. Professora, ano passado o governo federal queria que as pessoas com deficiência fossem tiradas das salas de aula e estudassem em outro lugar especializado para as pessoas com deficiência. Por que é importante que essas pessoas frequentem as escolas regulares? Bom, para começar, o mais importante é um direito. Então, como eles têm esse direito, eles estão aqui. Antigamente não tinha. Eles estavam na classes especiais, em escolas especiais. Isso foi uma grande luta da educação especial. Isso a gente está lutando muito tempo para isso acontecer. E vale ressaltar, é importante, que isso não é só um ganho para os alunos deficientes, e sim para os alunos também ditos normais, porque eles estão crescendo com outro olhar. Então isso está sendo um ganho muito grande. Eles estando dentro da sala de aula, respeitar essas diferenças, independente nem de deficiente, mas da raça, da cor, né? Então, do modo geral. Eu sou Isabela Celares e a pergunta é para Camille. Camille, você tem muitos amigos na escola? Bastante. Oi, eu sou o Júlio Daniel. Minha pergunta vai para o Luca. Você se sente inferior às outras pessoas por ter autismo? Não, acho até que normal. Por quê? O meu nome é Emily e a pergunta é pro meu irmão, João Caio. As pessoas te tratam diferente por você ter autismo? Não. É que a maioria das pessoas não sabe, né, que eu tenho, mas quando souberam, continuaram me tratando igual. Ainda bem, né?
Os participantes deixam sua mensagem para você que está ouvindo a nossa programação. Todo mundo consegue, independente do que tem. Porque assim, a gente também tem dificuldade em inglês, tem dificuldade na matemática, alguns têm dificuldade, não consigo lembrar das coisas, todo mundo tem dificuldade. A única diferença é que eles acabam tendo, né, um laudo, acabam tendo um médico para falar, você tem essa dificuldade. Mas todo mundo é capaz de aprender, esse é o recado. Às vezes elas podem não entender muito bem ou demorar um pouco mais para aprender alguma coisa, assim, acho. Aprende, se esforçar, né? Uma pessoa com deficiência, ela deve ser respeitada, ela deve ser acolhida, né? Ela deve ser uma pessoa respeitada e acolhida no nosso meio e ela deve ser uma pessoa tratada igualmente, independente de deficiência ou não. Nós precisamos tratar todos com carinho, né? Então todas as pessoas precisam ser tratadas com carinho, com compreensão, e os autistas não são diferentes, eles também gostam de ser tratados com carinho, com paciência, que é o que a gente tem que fazer com todo mundo, né? Então é o amor ao próximo, né? Tratar todos de uma forma amorosa e compreensiva, entendendo as limitações e especificidades de cada um. Tem que respeitar muitas pessoas que têm autismo e também que nunca pode debochar, nunca pode zombar, nem fazer nenhuma coisa de mal com quem tem autismo, tem deficiência, não sabe andar e tudo mais. Respeito. A Escola Básica Aníbal César conta com 46 alunos que têm diagnóstico. 29 têm autismo. Também há estudantes com deficiência intelectual, paralisia cerebral, atraso no desenvolvimento psicomotor, deficiência auditiva, baixa visão e síndrome de AD. Na década de 60, foi criada a Semana Nacional da Criança Excepcional. O objetivo foi esclarecer à sociedade a condição dessas pessoas de forma a contribuir para a desconstrução de preconceitos, divulgar quais são as necessidades dessas pessoas, cada uma com sua excepcionalidade, e colocar a sociedade em reflexão no dever da igualdade para a inclusão. E foi em 2017 que passou a ser chamada de Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Você acabou de ouvir podcast Peixeiro Especial, Valorização das Diferenças. A apresentação, Yuri de Souza Cardoso e Aimedia Matos. Edição, professora Rúbia Cristina dos Santos. Músicas, vinhetas, Cambaqui. Produção, Oficina de Comunicação da Escola Básica Aníbal César 2021. Você ouviu Podcast Peixeiro, edição especial.